E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, vamos combinar, gera muita curiosidade e até uma certa confusão para muita gente: os dons espirituais. O nosso objetivo aqui é trazer um pouco de clareza, com base no material que estudamos. Sabe, quando a gente ouve falar de profecia, de cura, do dom de línguas, o que será que isso significa de verdade? A ideia desta análise é justamente essa: desvendar o que a fonte nos diz sobre cada um deles, de um jeito bem direto e organizado. E para nossa conversa ficar bem organizada, a gente vai seguir um roteiro, ok? Primeiro vamos falar de profecia, e já adianto, talvez não seja o que muita gente pensa. Depois, o ensino e a autoridade dele. Em seguida, a cura e a relação entre oração e medicina. Daí, a gente entra no mistério das línguas. E para fechar, vamos entender qual o propósito de tudo isso para a igreja hoje. Ok, então vamos começar pelo começo. Profecia. A primeira coisa que vem à cabeça de muita gente é previsão do futuro, bola de cristal, certo? Pois é, mas a fonte que a gente analisou mostra que a história é um pouco diferente. E aqui está o ponto central da coisa. A definição de profecia no Novo Testamento é dizer algo que Deus despertou de forma espontânea na mente. Olha que interessante. Não é falar com a mesma autoridade da Bíblia, sabe? É mais como relatar uma impressão, um pensamento que se acredita ter vindo de Deus. É um relato humano de um impulso divino. E essa tabela aqui, pessoal, é fundamental para a gente entender a diferença. De um lado, temos o profeta do Antigo Testamento. Esse sim falava as palavras exatas de Deus com autoridade absoluta. Eles escreveram as Escrituras. Já no Novo Testamento, essa função de escrever a Escritura ficou para os apóstolos. O dom de profecia na igreja era outra coisa. Era um relato humano que podia ter falhas e que precisava, olha só, ser avaliado pela comunidade. E não é só teoria, não. A fonte mostra exemplos práticos da Bíblia para sustentar isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, chegou a ignorar uma profecia que dizia para ele não ir para Jerusalém. Teve outra profecia de um homem chamado Ágabo que tinha umas imprecisões nos detalhes. E o mais importante, as igrejas recebiam a ordem de testar tudo, julgar as profecias. Isso nunca, jamais aconteceria com a palavra de um profeta do Antigo Testamento. Percebe a diferença? Muito bem. Agora que a gente entendeu melhor a profecia, vamos falar do dom de ensino. Entender um ajuda a gente a colocar o outro no seu devido lugar. Eles não são a mesma coisa e têm pesos diferentes na igreja. E essa comparação aqui deixa tudo mais claro ainda. A profecia, como a gente viu, é espontânea. É uma revelação que surge de repente. O ensino, por outro lado, vem do estudo, da reflexão sobre a Bíblia. É por isso que o ensino tem uma autoridade maior na liderança da igreja. A profecia, na verdade, tem que estar debaixo da autoridade do ensino bíblico e não o contrário. Beleza, vamos mudar de assunto agora e falar sobre a cura. A forma como a fonte apresenta isso é muito legal. Não é sobre ter a solução para todas as doenças aqui e agora. É mais como uma amostra grátis, um gostinho da redenção completa que ainda está por vir. Essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar isso perfeitamente. Lá na queda, a doença e a morte entraram no mundo. Com Cristo, a redenção foi comprada. E agora, na era da igreja, a gente vive nesse meio tempo, sabe? A gente experimenta mostras da cura que apontam para um futuro glorioso. E na volta de Cristo, aí sim, teremos corpos perfeitos, ressuscitados. É o conceito do já, mas ainda não. Mas então, para que serve a cura hoje? Bom, segundo o que estudamos, ela tem pelo menos 4 propósitos. Primeiro, é um sinal que ajuda a confirmar a mensagem do Evangelho. Segundo, é uma demonstração da misericórdia de Deus, traz conforto. Terceiro, pode capacitar pessoas para o serviço, tirando um obstáculo físico do caminho. E por último, e mais importante, glorifica a Deus. E aí entra uma questão prática. E a medicina? Onde ela entra nisso? O ponto principal aqui é o seguinte: o erro não é usar remédios. O erro é confiar nos remédios no lugar de Deus. A medicina é vista como um presente, uma provisão de Deus. A gente usa com gratidão, mas a nossa confiança final, essa está sempre nele. Ok, respira fundo que agora a gente vai entrar num dos tópicos mais, digamos, polêmicos: o dom de línguas. Mas calma, o objetivo aqui é desvendar o mistério, entender o propósito e o uso correto, sempre com base no material de referência. E a definição, pessoal, é a chave de tudo. O dom de línguas é uma oração ou louvor. A pessoa fala em sílabas que ela mesma não entende com a mente, e o ponto mais crucial é este: é uma fala dirigida para Deus e não de Deus para as pessoas. Isso diferencia totalmente o dom de línguas da profecia.
E olha que legal essa perspectiva histórica. A fonte coloca o dom de línguas numa grande história. Lá na Torre de Babel, as línguas foram confundidas como juízo. Em Pentecostes, o dom é dado para proclamar as maravilhas de Deus, revertendo parcialmente Babel. E isso aponta para a nova criação, onde todo mundo vai louvar a Deus em perfeita unidade. É um sinal do que está por vir. Certo, mas como esse dom deve ser usado na prática? O texto bíblico, segundo a fonte, mostra 2 cenários. Existe o uso privado, pessoal, que serve para edificar a própria pessoa. E existe o uso público, na reunião da igreja. E aí a regra é clara, só pode ser usado se tiver alguém para interpretar. Por quê? Para que toda a igreja seja beneficiada, para que todo mundo entenda. E a pergunta de $1 milhão: todo mundo que crê recebe esse dom? A fonte aponta para essa pergunta que Paulo faz em Coríntios. Falam todos em línguas? E a resposta que o texto sugere é um claro não. Assim como os outros dons, ele é distribuído soberanamente pelo Espírito Santo para alguns e não para todos. Bom, depois de olhar para cada um desses dons em detalhe, vamos amarrar tudo isso. Afinal de contas, qual é o propósito maior, o objetivo final de todos os dons espirituais? E este versículo, de 1 Coríntios 12, é a resposta. Ele resume tudo. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, os dons não são para status pessoal, não são um troféu, eles têm um alvo muito claro: o bem de todos, a construção da comunidade. Então, a grande conclusão da nossa análise é essa: profecia, ensino, cura, línguas. Por mais diferentes que pareçam, todos eles têm um propósito em comum. São ferramentas que Deus dá para a gente fortalecer, encorajar e servir a igreja, o corpo de Cristo. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Em vez de ficar só na discussão ou na controvérsia sobre os dons, a pergunta que realmente importa talvez seja outra. Como esses dons, quando a gente entende direitinho, podem ser usados para construir a nossa comunidade e servir as pessoas ao nosso redor de forma prática. Muito obrigado por ter acompanhado esta análise. A busca pelo entendimento continua.